bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje eu estou aqui pelo meu celular, quarta-feira, se eu não me engano, dia 3 de julho de 2024. Antes de eu começar a dar o estudo bíblico da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu vou te pedir para que você, como um grandioso favor, se inscrever no canal. Se inscreve agora no canal, aqui embaixo tem um negocinho desse tamanho assim, vermelho, escrito assim, ó, inscrição. Toca o dedinho ali, depois toca de novo para aparecer como inscrito. Aí vai aparecer uns sininhos, toca no sininho para você receber menções. Isso vai estar escrito todas, tá bom? E depois que você fizer isso e o vídeo acabar, faz comentários, vai aqui no joinha ou like e também põe o dedinho ali, tá? Para cima. Para baixo também se quiser, mas se você der para baixo não vai aparecer nada. Se você botar para cima vai aparecer ali um númerozinho, tá? Eu te peço isso como um grande favor, tá certo? Vamos orar? Então vamos orar. Amado Pai, eis-me aqui. Clama através da sua misericórdia, que através de Salvador nos dê teu Espírito Santo. Nos batize com teu Espírito Santo. Nos faz segundo a tua vontade, na tua maravilhosa vontade. Peço a ti, Pai, que me proteja e que tire todo mal de dentro do meu lar, dos meus filhos, filhas, netos e netas. Peço isso a ti, Pai, através do Salvador. E não seja eu falando, mas sim teu Espírito. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, hoje, quarta-feira, 3 de julho de 2024, deve ser mais ou menos. Deixa eu ligar aqui a televisão, que aí eu falo para você qual é o horário. Deve ser mais ou menos perto de 1h da tarde. Hoje eu estou aqui com minha camiseta de praia. E deixa eu só ver, são 13h16 desta quarta-feira. Tá certo? A escola sabatina começa assim. Aqui está a Bíblia, tá? A Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui atrás eles vêm falando que é do original, mas não sei que original é esse. E é Almeida Revista e Corrigida, a edição, tá? E a escola sabatina vem escrito assim na primeira página. Como sempre, existe o quiz. Se depois você quiser congelar a página e com a câmera do seu celular abrir esse quiz, você vai ver lá algumas perguntas sobre o Evangelho de Marcos e você pode responder. E a primeira página vem assim. Ah, claro, aqui tem o ano bíblico. Lá atrás, na última folha, é o horário do pôr do sol, porque sabemos que o pôr do sol é bom se orar, porque você vai estar orando pelo novo dia, porque pelo calendário da Bíblia, quando se termina o dia, já é um novo dia, não é a partir de meia-noite, sim quando o sol some. Aí vem aqui na primeira página, Escola Sabatina, Evangelho de Marcos, aí vem explicando aqui o índice, né, que vem o princípio, um dia no ministério do Salvador, controvérsias, parábolas e assim vai. Aí na página 4, aí está escrito assim, ó, Escola Sabatina Viva. Ó, minha vista está muito ruim. Embora a letra seja grande, não está dando para ler nada. Aí vem falando, a Escola Sabatina Viva é a estrutura efetiva para o pastoreio e a mobilização dos membros Pererê Pororó Comum. Isso aqui é mais falando sobre a questão da Igreja Adventista. Aí na página 5 vem a introdução. Gente, não estou preguiça de ler não, tá? Mas eu vou ler só coisa que importa. Eu vou lá ler coisa que a Igreja Adventista vem citando aqui para... Enfim, se você quiser comprar um estudo bíblico desse, é só você ir lá no Google e escrever CPB,
Casa Publicadora Brasileira, Escola Sabatina, ou escreva Escola Sabatina ou Estudo Adventista, vai aparecer lá a página, aí você pode comprar a Escola Sabatina, tá? Tem também os Adventistas históricos, a Escola Sabatina deles arrebenta, tá? A Escola Sabatina da Adventista da Promessa eu não sei como que é, eu nunca peguei para ler, para estudar, então não posso falar como que é da Promessa. E tem o Ministério Quatro Anjos, que também se você vai botar Ministério Quatro Anjos e vai entrar um outro nome, o Ministério Quatro Anjos acabou. É advertência final, se não me engano. Aí se você entrar lá também tem a Escola Sabatina deles. Mas vamos lá, eu acho, né? Tem um tempo atrás fazia. Vamos lá. Aí está escrito assim na página 5. Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é o Salvador. O Messias, o Filho unigênito. Marcos 1:1. Vamos ler? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Pega a sua Bíblia, tá, gente? Pega a sua Bíblia que você sabe que, como é um estudo adventista, eu não vou explicar nada. Eu vou só ler o que está escrito aqui e ler os evangelhos. Se eu achar que é alguma coisa esquisita, alguma coisa fora do padrão, porque sabemos que tem muita gente maluca falando e fazendo coisas, eu dou alguma opinião. É opinião, não é estudo, é opinião, tá certo? Então está escrito assim em Marcos capítulo 1, versículo 1. João Batista. Aí vem a chave bíblica, que é essa Bíblia que não dá a chave bíblica, aí vem escrito assim. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho do Criador. Tá certo? Agora, por que eles têm que citar isso aqui? Não sei. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem ele era e qual era, afinal, sua missão, exceto as pessoas possuídas por demônios. Elas sabiam exatamente quem ele era. Os demônios o reconheciam e se sentiam intimidados diante da sua poderosa palavra. O Salvador, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por essa ordem de sigilo, há séculos os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão, que chegou a receber um nome entre os estudiosos. Segredo messiânico. Por que um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é o Salvador? Olha, é uma opinião, gente. Eu não sei qual seria o sentido da pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos ficar citando que era para ficar calado. Porque sabemos que o evangelho mais antigo que tem, que não é nem os evangelhos, são as cartas, são as epístolas, que eles denominam de Paulo, mas sabemos que não é, porque Paulo é uma figura figurativa. Algumas ali que falam que pertence a Paulo, não pertence a Paulo. Retratam uma vaidade que, quando eu chego para uma pessoa e falo assim, ó, toma aqui esses 100 reais. O telefone começou a tocar. O telefone começou a tocar, e o que acontece? Eu até me perdi o que eu estava falando aqui. Esse é o problema de gravar no celular. Então eu vou continuar a leitura, que eu já até me perdi aqui, porque a pessoa ligou para falar uma bobeira. Ah, tá. Lembrei. Então, se eu te empresto 100 reais e fala assim, ó, não fala para ninguém, não. Isso é para muito mais deixar as pessoas
falsas, não comprometida com a amizade, longe de mim, do que qualquer outra coisa. Isso não é sinal de humildade, isso não é sinal de inteligência. Eu só não quero pessoas atrás de mim acreditando que eu posso prestar ou dar dinheiro a elas. Então, quando eu vejo isso escrito na Bíblia, eu entendo o seguinte, que ele pedia esse segredo porque ainda não era o momento das pessoas entenderem que ele era. E nem tampouco era o momento de atiçar os psicopatas da época, aqueles que matam por dinheiro, aqueles que seguem destruindo vidas alheias em prol de um ideal que não existe. Todo mundo sabe da guerra da Rússia com a Ucrânia. Um monte de brasileiro burro está indo lá para a Ucrânia proteger um país no ideal que eles mesmos não têm pelo próprio país, pelo próprio Brasil. E estão morrendo. Porque eles estão antecipando uma coisa que não era para antecipar, que é a própria morte. Então, quando eu vejo o Salvador pedindo para pessoas ficarem caladas, porque viram ele fazer algum tipo de milagre, é porque ele quer que a pessoa entenda que ainda não é o momento das pessoas saberem quem ele é e nem tampouco atiçar os psicopatas. Então, quando eu vejo isso aqui, a única coisa que vem na minha cabeça é isso. Não tem outra. Não é porque ele é humilde, não é porque ele quis se esconder, não. É porque se logo no comecinho ele atiçasse os psicopatas para ir atrás dele, o que levou 3 anos e meio para acontecer, aconteceria em 6 meses. Então ele teve que fazer por escalas, ele teve que fazer as pessoas entenderem quem ele é. E assim, tem muita coisa, quando eu leio na Bíblia, que eu não entendo. Qual seria o motivo de ele subir no burrinho e as pessoas botaram os ramos de coqueiro, de palmeira no chão? Quando você estuda a Torá, você até entende por quê. Mas quem incitou o povo a fazer aquilo? Aonde que o povo foi pegar essas palhas de palmeira, de coqueiro, para forrar o chão? Mas, enfim, são perguntas que eu fico perguntando assim para mim mesmo, porque sabemos que lá é uma região que é difícil de conseguir qualquer árvore para fazer qualquer coisa. E naquela época, imagine a quantidade de árvores que eram derrubadas para fazer lenha, para fazer móvel e outras coisas mais. Então, se pararmos para analisar, tem muita coisa que a gente tem que parar e falar assim, mas como? Quem citou? Quem deu? O porquê? O para quê? Por isso que muita gente, quando lê o Evangelho, prefere ser cego, prefere tampar o sol com a peneira. Porque são perguntas que, se a pessoa não correr atrás para estudar, não encontra explicação. Aí vem aqui assim, ao longo dessa jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que nesse livro há não apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de tema do segredo e da revelação, e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente, feita pelo Salvador. Marcos pode ser dividido em 2 seções distintas, mas exatamente 2 metades, do capítulo 1 até o fim do capítulo 8. O livro trata de uma questão crucial: quem é o Salvador? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes ele é apresentado derrotando o mal,
levando esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor, em alto e bom som, que ele é o Messias, o Cristo, porque o povo hebreu esperava há muito tempo. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro, sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou que ele é Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 29. Vamos ler? E está escrito assim, Marcos capítulo 8, versículo 29. E ele lhe disse, mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo, disse, tu és o Cristo. A segunda metade do Evangelho de Marcos, 8:31. Vamos lá no Marcos 8:31. Capítulo 8, versículo 31. E está escrito assim, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde o Salvador está indo? A resposta é chocante. Ele está se dirigindo para a cruz. A forma de morte mais ignominiosa e vergonhosa do mundo romano. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos do Salvador não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca do tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. Estou na página 6, tá, gente? Página 6. As coisas pareciam cada vez mais sombrias enquanto o Salvador confrontava os líderes religiosos que planejavam sua morte. Os discípulos que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucificação de Salvador, que desafiaram suas expectativas. Ao longo de tudo isso, no entanto, o Salvador manteve uma mensagem clara e consistente a respeito do seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e ressuscitar. O pão, o cálice da ceia, representariam o seu corpo e seu sangue. Marcos capítulo 14, vamos lá? Marcos 14. Por que vocês não vão anotando aí os versículos e os capítulos? Um pedaço de papel. Eu vou repetir aqui pega uma caneta aí, se você quiser dar uma pausa no vídeo agora, dá aí, vai lá pegar um papel e uma caneta para anotar. Primeiro, vamos lá. O primeiro versículo é Marcos, capítulo 1, versículo 1. O segundo versículo é Marcos, capítulo 8, versículo 29. O terceiro é Marcos 8, versículo 23.
O quarto é Marcos, capítulo 14, versículo 22 em diante. E está escrito assim: e comendo eles, tomou o Salvador pão e abençoou, e partiu e deu-lhe disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo, no reino do Criador. Vamos aqui no versículo 24, porque quando eu falo que isso aqui é um livro escrito para católico, e as pessoas gostam de ler sem prestar atenção, as pessoas ficam, tá sabe falar mal. Não, eu não sei falar mal. Eu só observo coisas que não eram para estar escrito. Essa é a diferença. No versículo 24 fala assim: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Que Novo Testamento? Ele está testando o quê? O que é que no livro de Marcos tem atestado para valer? O que no livro de Mateus? No livro de João? No livro de Lucas? Quais são as regras desse testamento? O que foi posto aqui? Isso aqui tem que ser escrito de uma forma para que a pessoa venha entender a obrigação de crer. Temos que crer. Crer, crer, crer. Por isso que a religião é o que é. O Salvador não falou nada de Novo Testamento. Ele falou que... Vou fazer de conta que eu estava lá. Ele falou assim, ó: eis que aqui agora eu falo... eis que aqui agora eu falo um novo jeito de ver e entender as coisas. A partir desse momento, aquilo que vocês não sabiam direito, eu estou ensinando. E todo aquele que aprendeu o que eu falo e ensinar o que eu ensino, esse terá direito ao reino. Acabou. Agora falar de Novo Testamento. Testamento para quem? Qual é a regra do testamento? Porque essa regra aqui é simplesmente você falar assim, ó: eu não matei, não roubei, não fiz nada. Estou salvo. Bebi cachaça, cheirei um pó, mas eu nunca bati num cachorro. Nunca maltratei uma criança. Esse é o Novo Testamento? Então, para que eu vou crer na morte e ressurreição de Cristo? Qual é a regra desse Novo Testamento? O que esse Novo Testamento está falando para que eu seja qualificado ou não? E é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que as pessoas não querem enxergar. Porque a doutrina católica é muito mais leve, é muito mais gostosa. Quando eu falo que as pessoas são egoístas, porque entendo o que eu vou te falar, não vou entrar nesse tema não, mas entendo o que eu vou te falar. Quando uma pessoa chega e fala assim, eu não vou guardar o sétimo dia, eu vou guardar o primeiro dia, que é domingo. Que pelo calendário da Bíblia não é nem sábado nem domingo, sétimo dia, tá, gente? Eu estou falando pelo que as pessoas também entendem o que é sétimo dia, mas pela Bíblia, sétimo dia nunca foi o sábado, nem nunca foi o domingo, nem nunca foi segunda, tá? Mas eu ainda vou passar esse estudo de novo, porque está lá nos meus vídeos antigos, não sei nem para onde fica esse estudo. Mas assim, entendo o que eu vou te falar. Quando você vê pessoas falando que não vai guardar o sétimo dia, é porque, na verdade, elas não vão guardar dia nenhum. Porque quando você deixa de fazer algo para você naquele dia inteiro, durante 24 horas, e só leva aquele dia em pensamento e atitude para o Criador, você realmente está pensando nele. E querendo ou não, Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala sobre um único dia da semana que ele santificou e abençoou
e descansou. Aí, se você quiser que seja o sábado, o que eu posso fazer? Se você quiser que seja o domingo, a sexta, a quarta, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é que eu tenho que guardar o sétimo dia. E o sétimo dia do calendário esse que seguimos é o sábado. E o calendário da Bíblia não é o sábado. É um outro jeito de guardar. Que é muito mais difícil do que guardar esse calendário aí. Então, é isso que eu queria que você entendesse. O que é sétimo dia? Quando eu chego e pego um versículo e falo assim, mas pô, não está bem assim escrito, porque isso aqui foi escrito de uma forma para você entender aquilo que a Igreja Católica quer, aquilo que o pastor quer, aquilo que o padre quer. Eu não estou falando que a Bíblia é mentirosa, eu estou falando que foi escrito de uma maneira para te escravizar, para te deixar perdido, perdida. Vamos continuar. E ele se tornaria o resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 25. Vamos ver lá o que está escrito? Marcos 10, 25. Está escrito assim. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É mentira! É mentira! Eu não acredito nesse versículo nem aqui nem na China. O que tem a ver riqueza com dureza de caráter? O que tem a ver riqueza e não acreditar que existe um Criador? Existem mais ateus que não acreditam em nada, pobres, miseráveis, ganhando salário mínimo, do que ricos. Eu te garanto que tem um monte de rico lá com uma imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora não, mas eu estou falando para você entender. Minha não é. Aquela imagem da Aparecida, Santana, Maria, qualquer porcaria. Tem um monte de rico, milionário, dono de Carrefour, dono de açaí, dono de Big Box, dono de empresa de ônibus, dono de frota de caminhão. Tem tudo lá, uma imagenzinha lá da Igreja Católica para que proteja o comércio dele, a instituição, os bens. Os próprios, aqueles que se falam ricos, milionários, são maçons. Tem que ir lá na maçonaria acreditar no capeta. Então é mentira, é um versículo que faz você olhar e falar assim, mas o rico não tem direito de entrar no reino? E esse homem rico que você conhece dentro da sua igreja? Ele não está qualificado? Esse homem rico aí, ó, que está na sua igreja aí, que tem lá umas 500 casas alugadas, sei lá quantas casas tem, 20 casas, 30 casas, 10 casas, que tem 2, 3, 4 matérias de construção, qualquer outra coisa. Ele está desqualificado para entrar no reino dos céus? Então, são versículos que você tem que parar e analisar o seguinte, calma aí, por que botaram isso aqui? Sabe por quê? Porque lá atrás, eles penalizavam aquelas pessoas que começavam a ganhar dinheiro, obrigando elas a dar mais do que os pobres. Nas próprias novelas da Globo, dos anos 90, 80, quando eles vestiam algum ator de padre, podia ver que os padres iam na fazenda e basicamente obrigavam o fazendeiro a dar uma quantidade enorme de dinheiro para fazer uma igrejinha em tal lugar, para construir uma parede. E a paróquia cheia de membros doando lá o dinheirinho deles. Mas o fazendeiro tinha que encher a igreja católica de dinheiro. Então tem versículos que você tem que parar e analisar, para você não acreditar numa tolice. Que a pessoa que escreveu isso é tola. Isso não significaria que o Salvador tenha ido para a cruz em calma inabalável. No Getsemane,
ele se debateu com essa decisão. Vamos lá em Marcos 14. Marcos 14, 32. E está escrito assim. Marcos capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Se alguém pede para eu sentar, e eu já bebi uns canecos de vinho, porque é isso que as pessoas não entendem. As pessoas falam assim, quantas vezes, quando eu não entendia o que lia, eu falava a mesma coisa. Esses apóstolos eram tudo bando de preguiçosos, porque foi para lá e não conseguiu vigiar, foi para lá, não conseguiu orar. Mas meus amigos, minhas amigas, eles encheram o caneco de vinho. Vai lá na ceia, e você vai ver que eles encheram o caneco de vinho. Eles comeram e beberam pra caramba. Foi muito vinho, com goela dentro. A religião que fala que Jesus não bebeu álcool é religião pilantra, safada, porque o próprio Jesus fala, procura aí. Ele fala assim, ó, João Batista era um homem que não bebia e não comia nada. Isso é, ele não bebia nada alcoólico, ele não comia nada que não fosse um grilo, um gafanhoto. Enquanto eu fico no meio do pessoal lá, no meio do churrasco bebendo. Está lá escrito, o próprio Salvador, ele fala que ele é beberrão. Ele não é alcoólatra, mas ele gosta de um caneco. Está lá, ele mesmo se declara. Então lá na ceia, que você fala que é uma coisa santa, eles encheram o caneco. E se eu chego no local, que já estou cansado, porque olha só, eles passaram o dia trabalhando. Eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram... Passaram o dia trabalhando, andando. Chaparam o vinho para dentro. Chega no local, friozinho da noite, um grilo cantando. Sei lá se estava frio, se estava calor, se estava rolando vento ou não, mas pelo menos tinha um grilo cantando. E o mestre fala assim, ó, senta aí, fica aí sentado. Eu vou ali orar. Se possível, ore comigo. Não obrigou ninguém a orar. Meu irmão, daqui a pouquinho vai ficar assim, ó, e vai dormir. Você que serviu o quartel, você que foi recruta, você vai saber se eu estou mentindo ou não. Quando você foi para o campo de instrução para aprender a atirar, quando você foi para o acampamento, foi fazer TAF, era você encostar as suas costas no outro recruta, a cabeça já ficava assim, ó, e dormia. Não importa se estava chovendo, se estava fazendo frio, dormia. Só quem não entende o que eu estou falando, que quer julgar isso aqui como se os caras fossem ridículos. Eu mesmo cheguei já a falar isso. Mas a verdade é simples. O cansaço misturado com álcool derrotou eles. Porque o mistério da crucificação não era com os apóstolos, era com o Salvador. Então ele sabia muito bem, desde o dia que ele nasceu, ele sabia quando é que ele iria morrer. Aquilo que aconteceu no Getsêmani foi um particular dele. Da orar, do suar, do sangrar, do pedir pela vida, porque o Salvador ele pediu pela vida. Pai, se possível, afaste de mim esse problema. Se possível, não deixe eu morrer. Mas logo depois ele lembrava que a missão dele não era ficar vivo. Ele falava assim, ó, mas que a tua vontade seja feita. Ali, ele já estava começando a ter um certo distanciamento do Espírito Santo, porque nos 4 evangelhos você nunca viu ele clamar, chorar e pedir alguma coisa para ele. A partir do Getsêmani, ele começou a implorar pela própria vida. Ali ele começou a ser humano, ali, de alguma forma, ele começou a ser egoísta. Porque ele pediu pela vida, afaste de mim este cálice. Se possível, por favor,
Mas ele falava assim, mas que a sua vontade permaneça. Ninguém quer morrer. E isso é algo poderosíssimo quando você vê por uma coisa simples. Você ali vê como que o Salvador ele era humano. Ele nunca veio especial para o planeta Terra. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele tinha que cortar as unhas do pé, as unhas da mão, ele tinha que tomar banho, ele tinha que fazer cocô, ele tinha que fazer xixi, ele tinha que, de alguma forma, parar o cabelo, pentear o cabelo, porque ele era um ser humano comum. Quem fazia as coisas que fazia através dos milagres era o Espírito Santo que o Criador dava àquele homem, ou àquela mulher, ou àquele defunto, para que o milagre acontecesse. Igual no deserto, 40 dias, 40 noites, fazendo igualzinho a Moisés. No primeiro momento que ele teve fome, por isso que eu falo que é importante você ler e entender. Enquanto ele estava desligado do mundo, só ligado no Criador, o diabo nem perto chegou. Diabo, demônio nenhum. A partir do momento que ele se reconectou com o mundo, o diabo se aproximou. O Espírito Santo saiu, ele voltou a ser humano, o Satanás se aproximou. Satanás só se aproximou dele quando ele voltou a ter fome, isso é, quando ele voltou a se desconectar 100% do Criador. E ali ele teve a batalha do homem contra o diabo. Do homem contra o diabo. Do homem contra o diabo. E não foi uma batalha de vaidade. Não foi uma batalha de força. Não foi uma batalha de quem sabe mais. Foi uma batalha de palavra. Satanás, em momento nenhum, lá no deserto, os 40 dias e 40 noites, fez autopropaganda dele. Ou mentiu. Me fala uma mentira que Satanás falou lá. Uma! Escreve aqui embaixo. Uma mentira que Satanás falou lá. Transforma essa pedra em pão. Pedra, pão, elementos naturais. Ele chegou, ele usou da fraqueza do corpo material, da matéria, para fazer o Salvador escutar ele. Porque ele queria que o Salvador fizesse o que a Eva fez. O Satanás, quando olhou para ela, falou assim, tá vendo lá aquela árvore? Come dela lá, porque no dia que você comer dela, você vai ser igual a quem? Ao Criador. E a Eva não escutou. Então a primeira coisa que Satanás tentou contra o Salvador é fazer com o Salvador o que ele fez com a Eva. A Eva ele usou da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Salvador ele usou a fome. Vai lá, transforma essa pedra em pão aí. Aí o Salvador veio e falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de todo o quê? De toda a quê? Palavra. De toda a palavra. E assim foi. Eu não vou ficar contando tudo que aconteceu no deserto, não. Pelo fim, porque é isso que devemos entender. Pelo fim, porque se ele deixasse Satanás ficar insultando a inteligência dele e toda hora mandando ele fazer alguma coisa, ele iria cair na artimanha de Satanás. Então, o que o Salvador fez para acabar com a artimanha de Satanás? Olhou para Satanás com a autoridade e falou assim, ó, vai embora. Eu não te aceito aqui. Vai embora. Satanás teve que ir. E é isso que muito crente não entende. É isso que muito crente não entende.
A autoridade que devemos ter não é no Espírito Santo. A autoridade que devemos ter é na carne. Satanás, qualquer demônio, quando vier se aproximar de você, você no meio da tribulação, com fome, sem fome, com frio, sem frio, com roupa, sem roupa, não importa. Você tem que ter autoridade. E sabe quando é que você vai ter autoridade sobre Satanás? Quando você parar de praticar o que o mundo te manda. Fumar, beber, cheirar, roubar luz, roubar água. Água que eu falo porque você sabe que tem que botar hidrômetro na sua casa. A luz é o gato no relógio. Aquele aparelho que você foi lá no sei aonde comprar para pegar um monte de canal que você sabe que tem que pagar e botar de graça na sua televisão. Aquela Netflix que você catou a senha de alguém. E assim vai. Isso estou falando de coisa boba, fora as coisas grandes. De você ter uma empresa de emitir nota fiscal, de você, dentro da sua capacidade de trabalho, você ser o último a chegar no trabalho e querer ser o primeiro a sair, passar o dia todinho amaldiçoando a empresa, falando que não aguenta mais trabalhar ali ou fazer qualquer coisa ali, e assim por adiante. Porque o que eu quero que você entenda, que é o que eu quero mesmo, é que para você ter autoridade sobre qualquer demônio, primeiro você tem que mudar. Primeiro você tem que entender quem tu é. Se você está no evangelho de brincadeira, se você está no evangelho por modismo, se você está no evangelho por medo. E mudar. Você está perdendo tempo. Você está aqui verdadeiramente para ser salvo, ou você vai para o mundo. Minha amiga, vai para o mundo. Meu amigo, vai para o mundo, vai se divertir, vai zoar, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda. A Bíblia manda. Não perca seu tempo sendo sepulcro caiado. Você muda verdadeiramente ou vai para o mundo. O que você está fazendo dentro dessa igreja, dentro da religião, falando do evangelho, se você está pior do que um mundano? Por causa do dinheiro? Tu é miserável 3 vezes. Então, olha o que está escrito aqui. Vamos voltar. Isso não significa que o Salvador tenha ido para a cruz em calma inabalável, no Getsêmani. Ele se debateu com essa decisão. Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 42. Já lemos. Eu não li tudo não, mas já lemos. E na cruz clamou de maneira aflita: Rabactani, Rabactani, que é o meu pai, o meu Criador, né? Por que me desamparaste? Aqui, entendo o que eu te falar. É uma coisa que eu não consigo entender, tá? Desculpa falar de novo. Se a profecia fala que ele vai ser morto sem falar nada, por que aquele teve um julgamento perante o Criador? Porque a profecia fala que ele não era para falar nada. Mas aquele julga o Criador. Por que me desamparaste? Por que você está deixando isso acontecer comigo? Aí vai ter um monte de bobô falando, é por causa do pecado de todo mundo, de todas as eras, causa sobre ele. A profecia fala que vai ficar mudo, que não vai falar nada. Rabactani, Rabactani. Marcos capítulo 15, versículo 34. Vamos lá. Está escrito assim, Marcos capítulo 15, versículo 34. Está escrito assim: a hora nona, o Salvador exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, tema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Sabachthani, tá? Isso traduzido é: meu Criador, por que me desamparastes, ou me desampara, ou me desamparou? O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas pelo Salvador, que foram o preço da nossa salvação. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galiléia. E como sabemos nesse momento, teve início a igreja cristã. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e sucinto, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida, a morte do Salvador. Aí vem aqui o nome do bonitão. Thomas R. Shepard, PhD, professor Pereira Pororó Conduro, que isso aí não me interessa falar. São coisas que eu não consigo entender o seguinte. Vamos lá. O Evangelho, não importa qual dele seja, só tem a preocupação de falar até a ressurreição. Aí depois fala que ele ressurge. Né? Que ele vem, ele se levanta do túmulo, vai ao céu, pergunta lá ao Criador se o que ele fez está correto, se foi aceito, pererê, parará, pão duro, aí ele voltou e pronto. Mas a Bíblia fala que ele ficou um tempão aqui na Terra, depois que ele ressuscitou, juntando a galera e ensinando mais coisas que antes da crucificação ele não tinha ensinado ainda. Só que os evangelhos não falam nada sobre isso. Nem Atos dos Apóstolos falam o que ele veio fazer aqui nesses 40 dias ou nesses 6 meses, que aí vai depender muito da forma que você entende. Aí eu te faço uma pergunta simples. Por quê? Por que não foi relatado o que ele fez depois da ressurreição? Depois da ressurreição, ele se materializava do jeito que eu estou aqui, ele passava pela parede, ele tinha a mão que você olhava de um lado e para o outro, ele tinha esse buraco aqui do lado onde você entrou. Ele era extremamente um ET. Né? Ele era extremamente um ET. Ora espírito, ora carne, mas não fala nada. O que ele veio ensinar depois da crucificação? E volta a falar, por que não existe o evangelho de Pedro, se foi Pedro que ele levantou como cabeça? São coisas que eu converso, que eu falo, que eu explico, que eu estudo. Só que eu nem converso muito com muita gente sobre essas questões. Por quê? Porque as pessoas elas querem realmente tampar o sol com a peneira. E isso é uma coisa que perturba, porque você quer mostrar para a pessoa que tem algo além, mas a pessoa não quer enxergar. Tá certo? Aí aqui a página 7 vem assim, ó, o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho. Eu vou fechar aqui esse vídeo e mais tarde eu vou fazer outro. Por quê? Já está em 42 minutos e eu só citei aqui a página 5 e a página 6. Mais tarde, ainda hoje, eu volto a fazer. Certo? Já fui interrompido aí com ligação, já fui... Cachorro já latiu, vizinho já gritou. Enfim. E eu espero que esse nosso papo aqui tenha elucidado alguma coisa. Porque, na verdade, o que eu quero é que você elucide e não que tenha mais dúvida. Não duvide do Evangelho, busque ser do Espírito Santo. Não duvide da sua salvação, mas cada vez mais se limpe. Nem eu, nem você estamos aptos
a ser salvo, mesmo guardando a lei. O que vai nos qualificar é a busca do Espírito Santo e diariamente se limpar mais. Seja abençoado você e sua família.